Graças a Deus. Já estamos de 23 horas e 22 minutos. Eu não poderia sair daqui sem antes deixar uma palavra para o teu coração nessa noite. Paulo vai dizer em Romanos 10:17 que de sorte a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. É isso mesmo, é a palavra, ela que vai produzir fé na nossa vida. É isso mesmo, e nós possamos andar não por vista, mas sim por fé, acreditar naquilo que Deus irá fazer na nossa vida. Isso mesmo. E por falar de fé, eu queria trazer aqui para a nossa meditação nessa noite, isso mesmo, nós vamos aprender algumas lições aqui com o nosso patriarca Abrão. É isso mesmo, no capítulo 13, nós vamos estar aqui fazendo uma leitura do texto aqui no capítulo, é isso mesmo, no capítulo 13 de Gênesis capítulo 13. Nós vamos estar lendo para a nossa meditação nessa noite. Que Deus venha falar ao teu coração. Quem sabe você está precisando de uma palavra, já falou essa semana, Deus fala comigo de alguma forma, me dá algum sinal, e uma das formas de Deus falar conosco é através da sua palavra, isso mesmo, da sua palavra, que Deus venha te dar um norte, uma direção. Eu não sei de onde você está me ouvindo nessa noite, mas até onde for as ondas sonoras deste meio de comunicação, que Deus venha falar contigo grandemente. Gênesis capítulo 13 o versículo 9, é isso mesmo, o versículo 9 vai dizer assim: não está toda a terra diante de ti? Eia, pois aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se escolheres a direita, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Até o versículo 10 para a nossa meditação nessa noite. Meu querido ouvinte da Palavra de Deus que está na escuta dessa programação, nós estamos aqui diante de um texto a qual nós vamos aprender algumas lições aqui que a Bíblia ela vai ilustrar através da vida desse patriarca chamado Abrão. Eu digo Abrão porque o seu nome ainda não foi mudado, não foi transformado. No capítulo 17, no versículo 5, que Deus vai fazer ainda essa transformação. E a promessa que Abraão seria o pai de multidões. Isso mesmo, Abraão ele tinha a promessa que seria o pai de multidões. Mas antes, nós queremos recapitular algumas coisas que aconteceram no decorrer desta caminhada deste servo de Deus chamado Abrão. No capítulo 12, Deus vai dar uma palavra para ele, e ali ele vai deixar a sua terra, vai deixar toda a sua parentela, vai deixar a casa de seu pai e vai para uma terra que nem mesmo ele sabia, mas ele confiava no Senhor, porque quando nós confiamos no Senhor, o Senhor, ele nos garante a vitória. Ele nunca vai decepcionar aquele que confia nele. Abraão, ele sai com a sua família e
ele vai para uma terra que o Senhor ia mostrar mais na frente, a terra que ele ia habitar, que ele ia ganhar por herança. E nessa caminhada de Abraão, ele vai levar ali a sua família e junto dele vai levar ali o seu sobrinho chamado Ló. É isso mesmo. E essa figura importante que vai também nos ilustrar várias lições através da Bíblia Sagrada, com as suas escolhas, a qual ele tem feito, andando ainda com o seu tio Abrão. Repare que Abraão ele volta do Egito, e ali diz a Bíblia que ele subiu ali ao Egito para a banda do sul, ele e sua mulher e tudo que ele tinha, e com ele Ló, ele estava junto com Abraão. Abraão era um homem de muitas posses, igualmente ao seu irmão, e o seu sobrinho pegou a sua parte também da herança, a qual ele tem como filho adotivo, a qual nós falamos que é esse cidadão chamado Ló aqui na Bíblia. A Bíblia diz no versículo 2 do capítulo 13 que Abraão era muito rico em gados, em prata e em ouro. Abraão ele tinha tudo isso, e ele tinha grandes posses, e tinha ali um grande rebanho ali para estar ali cuidando também. Tinha muitas pessoas que ajudavam Abraão por onde quer que ele fosse. Essas pessoas também acreditavam na palavra a qual Deus deu a Abraão, a qual ele ia dar uma terra para que ele tomasse posse com todo o seu povo. Mas repare que tem algumas coisas na vida que vai atrapalhar muitas das vezes. É isso mesmo, vai atrapalhar a nossa trajetória. E muitas das vezes nós queremos ajudar o nosso próximo. Foi o caso de Abraão aqui no capítulo 13. Ele queria ajudar o seu sobrinho, mas chegaram em um certo tempo ali que eles vieram a se separar. E eles chegaram num certo lugar que não tinha muita pastagem ali para o rebanho do seu sobrinho e também o rebanho dele, ali das suas vacas, dos seus bois, das suas ovelhas. E então, ali os pastores, todo mundo conhece a história, entraram ali em uma dissensão, em uma confusão, em uma briga muito grande, porque eles queriam a maior parte para eles. E Abraão, ele tomou a palavra e disse que não haja contenda entre os meus pastores e os teus pastores, mas que você venha escolher. Se você escolher a direita, eu não tenho motivo algum de não escolher a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu não vou ficar chateado, eu vou para a direita. E ali a Bíblia vai dizer que Ló levantou os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Ele viu a parte que estava melhor. É essa que eu vou enriquecer mais que meu tio. É essa que ali eu vou prosperar. Ali vai ter pastagem o suficiente. Ali para os meus rebanhos, ali para os meus pastores apacentarem os meus rebanhos. Então Ló, ele vai ali pelos seus olhos cometer aquela escolha que muitas das vezes na vida nós escolhemos coisas que está bonita por fora, mas nós não sabemos como está por dentro, e ali nós pagamos um alto preço. E a Bíblia vai continuar dizendo mais na frente que naquela cidade ali havia muitos varões maus de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Ali Ló, ele vai olhar aquele lugar e ele vai se apaixonar, como se fosse amor à primeira vista. E
pela sua vista, muitas das vezes, pela sua vista, ele vai escolher aquele lugar, aquela campina que era bem regada. Aleluia. Os olhos, muitas das vezes, ele vai ser motivo de queda, assim como foi na vida de Ló, e você conhece a grande ruína que se tornou ali a história de Ló e de sua família. Repare também que no início do Gênesis, ali pelos olhos ali também, Adão ele vai também cometer os mesmos erros. Quantas das vezes nós não olhamos e muitas das vezes nós pecamos no olhar e ali nós desejamos e colocamos no nosso coração. Repare que pelos olhos, muitas das vezes a gente vai estar pecando contra o Senhor. Ali repare que Davi também, ele cometeu mesmo erro ali no seu palácio, olhando para Batseba, é isso mesmo. E também ali muitas pessoas na história da Bíblia Sagrada cometeram o primeiro pecado pelo olhar, e ali foi grande a sua ruína. É bem verdade que a tentação ela chega de repente, bem sutil, é isso mesmo. O pecado nunca é consumado imediatamente, ele é observado pelos olhos. Isso é bem verdade, que lentamente preparam o corpo para a prática daquela transgressão. Se seguirmos ser livres do pecado, cumpramos o que está escrito nas duas primeiras estrofes do hino da harpa cristã de número 20. Se livres do pecado vós quereis ficar, olhai para o Cordeiro de Deus. E ali eu trago aqui uma palavra de Deus para a sua vida. Por causa das nossas escolhas, muitas das vezes, nós, em vez de ter sucesso, em ter êxito na nossa caminhada, muitas das vezes nós temos fracasso, porque a gente escolhe as coisas, muitas das vezes, mais bonitas que achamos que está, mas não é a vontade de Deus. Aquele jovem, o sobrinho de Abraão, ele escolheu a parte que estava melhor. Abraão, ele estava tranquilo, ele não queria confusão, mas mal sabia Ló, é isso mesmo, mal sabia Ló que a bênção ela nunca estava no lugar. Deus não tinha abençoado aquele lugar. Aleluia! E é nisso que eu quero falar para você nessa noite. Preste bem atenção. A bênção não está no lugar. A bênção está em você. A bênção não estava naquele lugar. É isso mesmo. A bênção estava sobre Abraão. A promessa estava na vida de Abraão. E Ló saiu ali em conflito com o seu tio, ou seja, em conflito com quem tinha estendido a mão para ele, em conflito com quem tinha ajudado ele ali na sua jornada, mas mal ele sabia que a bênção não estava no lugar. Eu quero te trazer uma palavra nessa noite, irmão, explique melhor, eu não estou compreendendo o que o Senhor quer falar. Quem sabe você já esteve pensando, eu vou para Macapá porque lá tem mais recurso, lá é melhor, tem os hospitais melhores, tem faculdade para os meus filhos, lá tem infraestrutura, tem os shoppings, tem a orla, tem isso, tem aquilo, mas nem sempre a bênção está naquele lugar. Eu quero te deixar uma palavra nessa noite de Deus para a tua vida. Às vezes Deus quer abençoar a tua vida. Repare que a bênção estava na vida de Abraão, porque Abraão obedecia à voz de Deus. É Abraão que tinha a chamada, é Abraão que tinha a promessa. É isso mesmo.
Deus tem promessa para a tua vida, Deus tem bênção para a tua vida. E aqui eu já quero deixar a mensagem dessa noite para estar encerrando aqui a nossa mensagem nessa noite. Eu quero te dizer, não precisa você mudar de lugar. Aonde você estiver, ali Deus vai abençoar. Como, irmão? Se eu for obediente a Deus, se eu for um servo fiel ao Senhor, buscando a todo tempo a sua face, ali adorando ao Senhor em todo tempo, obedecendo os seus mandamentos, guardando os seus estatutos. Assim Abraão conseguiu a sua vitória, assim Abraão conseguiu ali a promessa, assim Abraão conseguiu a sua bênção. E assim somos nós, quando nós se comprometemos no Evangelho de Cristo, quando nós obedecemos a voz do Senhor, ali o Senhor nos abençoa. Talvez você fala, eu vou morar no interior, muitas das vezes eu não queria estar lá, mas eu tenho que estar lá muitas das vezes, e você está no trabalho aqui, é transferido para outro lugar, e não se acostuma. Eu quero te deixar uma palavra, tem vezes que Deus ele vai usar esse lugar para mudar você, é nesse lugar que ele vai te prosperar, porque aonde você estiver, se você estiver com a bênção de Deus, você vai prosperar, e quem estiver do seu lado vai prosperar. Era para Ló ter prosperado junto com Abrão, mas ele escolheu a sua parte. E aí uma coisa que Deus não interfere, Deus podia muito bem falar, Ló, fica com teu tio, Ló, fica com teu tio, mas não, Deus falava com Abrão. Quem tinha a promessa era Abrão, quem obedecia a voz de Deus era Abrão, e por isso a bênção estava com Abrão. E quando Deus abençoou Abrão, ali todos que estavam em sua volta foram abençoados também, em nome de Jesus. Fique essa palavra em nome de Jesus.